A Agricultura BR traz em destaque agora a relação do Brasil com seu principal parceiro comercial, a China. E tem tido uma série de investimentos em diversos setores, como, por exemplo, indústrias chinesas de carros elétricos, que têm começado a fazer uma operação diferente no Brasil, também de industrialização e montagem de automóveis. E nós vamos falar principalmente a respeito da relação comercial no que tange, claro, os produtos que são do agronegócio brasileiro. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar ao vivo pela internet com Charles Tang, ele que é o presidente da Câmara de Comércio Brasil-China e participa conosco desta edição ao vivo. Charles, obrigado pela sua participação, por estar conosco. E eu quero começar perguntando a respeito do consumidor chinês. Hoje, como que está a demanda do consumidor chinês por produtos alimentícios, principalmente proteína animal? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar com vocês no canal do Boi. A China tem 1,4 bilhão de bocas para alimentar e conta com o Brasil como um parceiro estratégico muito importante para a segurança alimentar do povo chinês. Então, as exportações do Brasil para a China têm aumentado ano a ano. E nesses últimos 3 anos, somente o superávit que o Brasil ganhou exportando mais do que importando da China tem chegado a 150 bilhões de dólares. E o volume de exportação do Brasil para a China também chegou a um pouco mais do que 150 bilhões de dólares. Então, em termos de proteína animal, você sabe que a China ela recuperou a sua condição de produzir bastante suíno e aves. Todavia, existe uma falta grande da China por uma iguaria chinesa que é pata de galinha. Então, os chineses estão sempre procurando comprar patas de galinha. Em termos de carne bovina, o preço tem caído na China por causa das importações de carne bovina de Paquistão, da Mongólia, mas nós acreditamos que essa queda de preço é temporária e que vai voltar a reajustar o preço no mercado chinês e vai continuar, vamos dizer, tendo uma demanda grande pela carne brasileira, que os chineses dizem que é superior do que a carne de Mongólia e do Paquistão. Em termos de suíno, a China já recuperou o seu plantel e ela, embora isso, ela continua comprando cabeças, patas suínas do Brasil. Então, eu acho que, para o agricultor brasileiro, a China continua sendo o grande mercado para o produto proteínas brasileiro. Em termos de soja, logicamente, a China compra muito soja do Brasil e também compra farelo de soja para alimento de animais. E agora que a China liberou ano passado a compra de milho, o milho tem sido uma importante quantidade de milho brasileira que está indo para a China. Então, além disso, logicamente, nós temos algodão, suco de laranja. Né? Eu sei que o agro, que sustenta também a economia brasileira, é sustentada pela demanda chinesa.
É sim, Tang. E falando a respeito desse consumo, a gente tem visto diversos produtos brasileiros produzidos aqui no campo que ganham o mercado. É o principal consumidor de diversos produtos aqui do Brasil, como o senhor destacou, soja, o farelo de soja. O Brasil é o maior exportador de soja em grãos, mas exporta também bastante farelo, carne bovina e também outras carnes. E outros produtos eles têm ganho, chegado ao mercado chinês, como suco de laranja, café, por exemplo, tem também entrado na China, tem sido exportado para o mercado da China. Os hábitos alimentares do público chinês têm mudado, têm experimentado mais dentro do país? Aumentando o consumo de café. Muitos anos atrás, nós da Câmara Brasil-China ajudamos a colocar o café Pelé, café instantâneo, café Pelé na China. Eu perguntei para eles por que o café Pelé. Aí eles responderam porque o café Pelé, o Pelé é conhecido no mundo inteiro e muito conhecido na China. E eles pediram o 3 em 1, ou seja, que dentro do garrafa, o pote do café, fosse o café já com o leite, leite em pó e açúcar. Então, só tem que colocar uma colher dentro da xícara de água e você já pode saborear o café. Então, a China começou a tomar café porque a Starbucks, anos atrás, quando a China não era próspero, ela abriu lojas que, na época, para os chineses, eram lojas luxuosas. E era um ótimo lugar para levar a namorada, levar um empresário para ter uma reunião de negócios. E uma xícara de café por $5 virou uma coisa chique, né? Então, isso conquistou o mercado chinês. E hoje tem mais lojas de Starbucks na China do que nos Estados Unidos. Então, café também é um grande mercado que tem que ser melhor explorado. Anos atrás, o Guaxupé tentou abrir um coffee shop lá na China, mas por falta de conhecimento do mercado chinês e dos hábitos do chinês, não foi adiante. Então, eu acredito que, para o agricultor brasileiro, a China vai sempre continuar sendo um mercado de 1,4 bilhão de bocas que tem que ser alimentado. Tang, e aí dando continuidade aqui à nossa conversa, que eu quero também falar sobre as relações comerciais entre Brasil e China e também políticas, como é que está o termômetro dessas relações. Mas aí, falando ainda um pouco mais de carne bovina, nós temos visto os nossos volumes de exportação iguais, né? Não tem tido redução, eles continuam com bons volumes, a China continua sendo esse principal destino para a carne bovina brasileira. Como é que hoje o governo chinês avalia essa relação com os empresários do Brasil e também com o governo brasileiro? O presidente Lula fez uma parceria muito forte com a China desde seu primeiro governo, né? E, na época, o ministro-chefe da Casa Civil, né, o José Dirceu, também, ideologicamente, fizeram uma parceria muito forte com a China. E, então, assim, o governo chinês confia muito no governo do PT. E eu acredito que isso já está aumentando os investimentos chineses no Brasil e vai aumentar o comércio, o fluxo comercial entre os dois países, né? Então, o preço da carne bovina chinesa vai continuar se mantendo e provavelmente ainda vai subir um pouco. Isso vai abrir um espaço maior ainda para a carne bovina brasileira. E nós temos ajudado também alguns frigoríficos de conseguir o registro lá na China, né, para poder exportar para a China. Muito bem, Tang. Agora, falando de uma maneira geral nessa relação Brasil-China, no que diz respeito à parte comercial, à parte política, institucional,
vamos colocar assim, diplomática também, se a gente pegar o noticiário internacional de hoje, nós vamos ver algumas agências internacionais destacando investimentos de indústrias chinesas no Brasil, a ação do governo brasileiro para que se retome a industrialização de uma maneira mais forte aqui no Brasil também e várias indústrias chinesas se instalando no Brasil. Além de toda a relação que existe em torno das vendas de produtos agropecuários do Brasil para a China e também da compra de produtos de valor agregado chinês. Como é que hoje está essa relação sobre esses aspectos, tanto comercial, político, diplomático? Como é que vocês avaliam este cenário agora? Olha, o que falta no Brasil é a infraestrutura, né? E como na minha última palestra na Universidade de Oxford, eu disse que os antigos mestres coloniais sugaram a riqueza do continente africano e deixaram o continente africano um continente esquecida ou perdida durante muitas décadas, até que a China começou a investir maciçamente na infraestrutura da maioria dos países africanos. Isso transformou muitos países africanos que tiveram os maiores índices de crescimento do PIB nos últimos 10 anos. Né? Se você analisar os números do seu crescimento do PIB, você pode ver uma correlação extremamente estreita entre os investimentos chineses na infraestrutura e ao crescimento do PIB desses países. E a China, com essa parceria, vamos dizer, com esse governo, já está investindo, por exemplo, o trem de São Paulo para Campinas é um exemplo, né? E tem muitas outras obras de infraestrutura, e principalmente agora a Câmara Brasil-China está falando muito com as empreiteiras chinesas para participar da recuperação da infraestrutura lá do Rio Grande do Sul, que tem sido bastante prejudicado em função das tempestades que têm ocorrido. Então, nós acreditamos que essa parceria entre Brasil e China, porque o nosso atual governo reconhece que tem que tratar bem seu cliente, principalmente quando é seu maior cliente, né? Então, eu acho que o volume de investimentos, o volume de comercial, trocas comerciais, os superávites que o Brasil ganha. Quando eu cheguei no Brasil, transferido por um banco de investimento, eu trabalhava num banco de investimento em Wall Street, em Nova York, e eles me transferiram para trabalhar no Brasil, tinha 23 anos, e já passamos por uma moratória. Mas com esse superávites de trocas comerciais com a China e com os 85 bilhões de dólares de investimento chinês no Brasil. E o mais importante é que a China está investindo no Brasil também em indústrias de alta tecnologia. Então você vê, Huawei está no Brasil, né? A ZTE está no Brasil. As duas fábricas chinesas de automóveis elétricos de alta tecnologia, né? A BYD, né? A Great Wall Motors e também, logicamente, os Tigos que todo mundo está comprando, agora são os Tigos Pro e a maior avanço tecnológico, né? Você pode ver que a Chery também está muito ativo e queremos sim, a Câmara Brasil-China, trazer mais investimentos para a indústria nacional que tenha tecnologias mais avançadas.